Bem-vindo à família CCI Portugal, eu sou o Fábio. E eu sou a Soraya, e juntos somos os pastores da igreja. Queremos agradecer-te por nos estares a ver e esperamos que esta mensagem te inspire e te ajude a crescer em fé em Jesus. Mas nós também queremos ver-te. E por isso te convidamos a que tires uma fotografia e possas subir nas tuas redes sociais, identificando a nossa igreja com @CCI Portugal, mais o hashtag CCI Online. Aproveita a mensagem. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos aqueles que nos ouvem em casa, aqueles que estão aqui connosco, aqueles que estão mais afastados. Antes de caírem para o lado, podem puxar um bocadinho a máscara para baixo, está bem? Renaildo, tu que estás aí ao fundo, estás tão isolado, podes respirar um bocadinho se quiseres. Quem não quiser pode ter a máscara à vontade, está bem? Só não quer que ninguém se sinta mal, fisicamente e emocionalmente também não quero, obviamente. Alguém me pode acender as luzes, por favor? Obrigado. Família, vou procurar expor esta palavra da forma mais simples, mais direta. Como penso que tenho feito muitas vezes, vou falar sobre o tema financeiro. Tema este que me recordo perfeitamente quando é que falei dele o ano passado, por uma questão muito importante, é que eu fazia anos. Então preguei sobre este tema dia 17 de novembro, num domingo. Eu fazia anos no dia 18. Este ano não sei se chego aos 30 antes do arrebatamento. E dediquei um mês inteiro a falar sobre isto. E causa-me estranheza que estejamos adormecidos. Mas, se formos à palavra de Deus, na verdade, Ele diz que muitos adormecem. E como sei que a base do argumento para enfraquecer este mandamento de Deus é que o dízimo é do Antigo Testamento, vou-me basear essencialmente no Novo, para que possamos entender o que isto significa. E vou partilhar dois textos que não partilhei o ano passado, que estão no Novo Testamento, que dizem respeito especificamente à fidelidade para com Deus na área financeira e o que isso pode representar para estarmos ou não com Ele na eternidade. São dois textos do Novo Testamento. E convém apontar, que é para a próxima semana não me dizeres, não, o dízimo é do Antigo Testamento. Aponta, por favor. Vão estar aqui todos, lê e relê em casa. Não copies o que ouves. Lê a Bíblia. Vou-te dar argumentos do Novo Testamento. Também te vou dar do Antigo, porque acho que a Bíblia são 66 livros. A minha é. Ainda bem. E porquê é que vou falar disto? Porque estou preocupado. Estou preocupado. A noiva de Cristo deve estar preparada para o seu regresso. E quando eu partilhei, talvez no terceiro fim de semana do nosso confinamento, sobre um tema que lhe chamei a primeira ceia no céu, todos disseram, amém, amém, eu sou fiel, eu quero estar com Deus, eu vou estar no arrebatamento, eu sou uma noiva fiel. Então eu vou-te ajudar a entender isto, se é assim. O arrebatamento é um prémio para a igreja fiel, coisa que eu disse nesse tema. É um prémio para a igreja fiel. Não é um direito para quem é infiel com Deus. E a pergunta que surge é esta para vocês que estão aqui e para aqueles que estão em casa. Por que raio é que a noiva de Cristo não seria fiel? E falei nesse tema. Só há um único motivo para não ser fiel. Se não amar o noivo. Alguma das noivas que está aqui, ou das casadas, ou até mesmo das divorciadas, quando pensaram em casar e se prepararam para o casamento, prepararam-se ou não? Alguém foi sem vestido de noiva? Alguém lhe apanhou por surpresa? É que as que não se preparam, não se limpam, não se guardam para o noivo. Temos ouvido histórias quase macabras de que a noiva é infiel durante o matrimónio. Acham que esse matrimónio continua?
causa muita estranheza que nós admitamos que a verdadeira noiva de Cristo pode não pensar no seu regresso, pode não pensar em limpar-se dos pecados, pode não pensar em ser fiel a Deus. Este é um conceito que só existe aqui na Terra. Na Bíblia não vejo nenhum discípulo que olhe para trás e seja digno de ser chamado discípulo. Que ponha a mão no arado, abandone o arado e seja digno de ser chamado discípulo. Que pense primeiro na família e seja digno de ser chamado discípulo. Isto preocupa-me. Porque, acreditem, eu não vou falar do dízimo para receber os vossos dízimos. Porque eu creio, sinceramente, que nós daqui a 3 meses não estamos cá. O meu objetivo não é receber os vossos dízimos. É que vocês dizimem. É diferente. É fundamental ser fiel para com Deus. É fundamental. E se não estivéssemos a falar de dinheiro, todos diriam amém. Sim, claro que é fundamental sermos fiéis a Cristo, ou não? Ou alguém pensa por segundos, e aí em casa, que podes não ser fiel para com Deus. Com aquele que se entregou por ti. Lamentavelmente, neste tema, muitos pensam que podem passar por cima disto. É fundamental ser fiel a Deus nos bens materiais. Se é que esperas ser premiado com o arrebatamento. Se é que esperas ser premiado com a fidelidade de Deus. E atenção, que eu não estou a dizer que é o dízimo que compra o arrebatamento. Eu estou a dizer que um coração convertido confia no Senhor em todas as áreas da sua vida. Todas. Mateus 5,18 diz o próprio Jesus Cristo, e não eu. Está ali, 5,18? Para que não haja dúvidas. Novo Testamento. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til jamais passarão da lei, sem que tudo seja cumprido. Novo Testamento, palavras de Jesus Cristo, não passará a lei, nem um jota, nem um til. Mas quem é que disse que não há lei para aqueles que seguem a Cristo? Ou Paulo não diz a lei é boa, a lei é espiritual? Sobre o dízimo, não há nada a acrescentar no Novo Testamento. Foi tudo tão descrito. Vocês já leram Levítico? Vocês já leram Números? Está descrito com tanto detalhe que não há nada a acrescentar quanto ao dízimo em si. No entanto, fala-se inúmeras vezes do fator económico, porque é aquilo que concorre com os nossos corações. Ou por acaso Deus teria que dizer tudo exatamente igual que disse no Antigo Testamento para tu acreditares, teria que estar escrito no Novo Testamento. Então eram 2 cópias, uma da outra. Ou Deus enganou-se desde o início. Se as palavras, e é aqui que eu me quero focar, se as palavras de Jesus Cristo não têm autoridade para ti, ouve bem o que eu vou dizer, o dízimo não é o mais preocupante para ti. O mais preocupante é que tu não te importas com o que Cristo diz, não te importas em obedecer aos seus mandamentos e não queres saber, queres seguir a tua vontade. Se estivesses noutra congregação, eu diria, é a primeira vez que vai ouvir falar disto. Nesta, falamos disto 52 vezes por ano aqui, fora no Connected, fora nos 12 passos, para aquilo que estamos a fazer no curso, vamos voltar a falar sobre isto, e contudo, sabe o que é que as pessoas nos dizem quando vemos este tema? Os que não conhecem de Cristo acham muito estranho, como eu achava, muito estranho, misturar coisas materiais com espirituais. Aqueles que já andam em igrejas respondem-me sempre assim. Sim, sim, eu sei. Mas agora não. Agora estou-me a organizar. Agora não é a altura. Mas eu sei. Não, não sabes. Não praticas, não sabes. Não adianta dizeres que sabes o que é o perdão se não perdoas. Isto é simples.
Mateus 23, 23, e disse a semana passada, quando falámos aqui dos dízimos, Novo Testamento, da palavra de Jesus Cristo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois dizimais da hortelã, do endro, do cominho e desprezais o mais importante da lei. O mais importante da lei. O que é o mais importante da lei? A lei que é boa. A misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir as outras. A lei que tu dizes que não se aplica é a lei que Jesus Cristo diz, misericórdia, fé e justiça. E está aqui a dizer aos fariseus, vocês dizimam, muito bem, devem fazer isso, mas não se podem esquecer das outras coisas da lei. Amor, misericórdia e justiça. Devem fazer as duas coisas, portanto. Devemos fazer as duas coisas, portanto. Palavras de Jesus Cristo, Novo Testamento. Eu não me atreveria a dizer o contrário daquilo que Jesus Cristo diz. Se há coisa que a Bíblia é útil, é para lermos e, quando não estamos de acordo, corrigir-nos e ordenarmos perante o que Deus diz e não adequar a palavra àquilo que nos convém. Lucas 16, 13. Palavras de Jesus Cristo, Novo Testamento. Nenhum servo pode servir... Já está aqui? Não. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar a desprezar um e o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E algumas Bíblias dizem ao Deus das riquezas. O que é que diz Lucas? Ninguém. Ninguém é, nem tu, nem eu, ninguém pode. Não é possível. Porquê? Porque ou se ama um, ou se ama outro. E por isso é que este tema é essencial, fundamental. Isto não se trata de nenhuma campanha, de nada que tu possas ter aí na tua cabeça para enganar quem quer que seja. É a palavra de Deus, é fundamental. Não podes servir os dois. E eu não posso estar aqui a falar sobre um arrebatamento iminente e urgente em setembro, ou amanhã, e dizer-te aqui com confiança, não, tu podes. Podes continuar a amar a tua vida, a amar o Deus das riquezas. Não podes. A palavra diz que não podes. É excluente, ou um ou outro. Por isso é que isto é importante. Senão falávamos de outro tema. Este tema é tão importante que o apóstolo Paulo, depois de expor aos Coríntios, e a minha célula e as vossas células provavelmente estão a estudar este livro, peço desculpa, não consegui guardar isto para o fim, é o capítulo 16, é o último capítulo desta carta. É tão importante este tema, mas tão importante, que depois do Paulo expor aos Coríntios, no capítulo 15, as maiores bases da fé cristã, as maiores bases, a ressurreição de Jesus Cristo, a transformação dos corpos glorificados, o arrebatamento, o arrependimento, os temas mais espirituais que tu possas imaginar, é tão importante que ele vai terminar a carta a falar de coisas super espirituais no céu? Não. Ele vai terminar a carta a falar do tema financeiro. E eu vou-vos dar 2 textos em que isto acontece. Em que o último tempo, a última palavra, o último sermão profético de Jesus Cristo também foi sobre a área financeira. Depois das virgens despistadas. Porque o último, ou mais importante de tudo, é que num dia da nossa morte ou do nosso arrebatamento, nós vamos prestar contas ao Senhor de tudo o que fazemos aqui. A Bíblia diz inclusivamente que prestaremos contas de toda a palavra dita. Este tema é tão importante que quando se fala das coisas mais espirituais que tu possas imaginar, fala-se a seguir da parte financeira. E é por isso que eu tenho confiança para falar sobre isto, porque é importante. Reparem o que diz Coríntios 16, 1, 4. E convido-vos a que leiam nas vossas Bíblias, eu não sei que versão é que está aí, mas, sinceramente, esta é uma passagem que eu sempre ouvi daqueles que
são contra o dízimo. Isto era para os pobres da igreja. E eu quero convidar qualquer pessoa que me encontre a palavra pobre nestes versículos. É que a minha diz santos. 1 de Coríntios 1:4, Novo Testamento, último capítulo do Paulo, depois de falar da ressurreição dos mortos, de dizer, olha, é assim, se a ressurreição não existe, vã é a nossa fé, vazia, não vale a pena estarmos aqui a falar de nada. Ele diz, contudo, o que é que lemos da semana passada? Existe. Deus ressuscitou dos mortos. Amém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, coleta, angariação, não havia MBWay, não havia transferências bancárias. Diz o Paulo, quanto à coleta que se faz aos santos, fazei vós também o mesmo que eu pedi? Não. Ordenei às igrejas. Paulo, Novo Testamento. Uma ordem no Novo Testamento, no tempo da graça. Calma, estou só a começar. Ordenei às igrejas da Galácia. Às igrejas da Galácia. No primeiro dia de cada semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, vírgula, conforme a sua prosperidade. Para que não se façam coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irei ter convosco. Ou irei convosco. Ordem do Paulo para as igrejas de Galácia. Ordem do Paulo para a igreja em Coríntio. Ordem do Paulo para todas as igrejas. Ou esta é só a ordem que não nos convém seguir? Há muitas igrejas que lhes incomoda falarem sobre o dízimo. Por diversas razões. Outras optam por não passar o offering aqui à frente. Conheço algumas, põem às portas, põem em lugares mais reservados, para que as pessoas não vejam, para que não sejam violentadas. Nós, e esta casa, procuramos seguir mais ou menos o que entendemos de acordo com a palavra, que era, tendo em conta que Jesus Cristo viu a viúva que pôs as moedinhas, lembram-se? Que ele disse, olha, esta pôs pouco, mas é muito mais do que qualquer saco que puseram aqui. Não se está a falar de quantidade de dinheiro, porque a palavra diz aqui, conforme a prosperidade de cada um, proporcional, percentagem. Por isso o dízimo é justo. Por isso a oferta é justa. Não há aqui ninguém que possa dizer que os seus 10% são diferentes dos 10% de outras pessoas. São 10%. Isto sim é justiça de Deus. Diz, recolha para os santos. Quem são os santos? São os pobres da igreja. São os necessitados da igreja. Onde é que tu vês isso? Podes chegar lá à tua casa, àqueles que não acreditam nisto, e perguntar onde é que eles veem que os dízimos são para os pobres. Já vamos chegar aos pobres. Porque Deus disse que sempre os teríamos connosco. E nós não os vamos desprezar. E por sinal, nesta igreja não se despreza. E vocês vão conhecer parte da obra que nós fazemos com os dízimos e ofertas que tu dás. Porque acho que somos uma igreja transparente. Tenho a certeza. Recolha dos santos levada à igreja de Jerusalém. Sabem qual era a igreja de Jerusalém? Era a base da igreja, a sede da igreja. Era ali que se discutiam os grandes temas quando havia complicações. Os gentios têm que se circuncidar ou não? Vamos a Jerusalém, vamos falar com as nossas autoridades. Quem é que geria a igreja de Jerusalém? Quem era o pastor da igreja de Jerusalém? Tiago, o irmão de Jesus Cristo. Os dízimos foram para onde? Para a autoridade em Jerusalém. Quem é que devia contribuir semanalmente, diz o Paulo? Diz a vossa versão, diz no primeiro dia de cada semana. Quem é que devia contribuir semanalmente, conforme a sua prosperidade, de uma forma proporcional? Quem?
que é que diz Coríntios? Cada um de vocês. Cada um de vocês. Novo Testamento. Ainda não toquei no Antigo. E agora, é aqui que alguns costumam levantar. Não pode ser, Fábio. Nós vivemos no tempo da graça. Não podes pregar sobre o dízimo. Não faz qualquer sentido. Não se aplica. Estamos na graça. Ora, eu temo profundamente, família, que se confunda a graça de Deus, a graça salvadora, a graça transformadora, com uma graça barata. Uma graça que não transforma, porque continuamos os mesmos pecadores antes de Cristo. Uma graça que não salva, uma graça que não tem poder para vencer o pecado, uma graça barata, uma graça que só serve para não seguir a lei de Deus. Porque a graça da Bíblia, a graça do meu Evangelho e do Evangelho do Paulo, é a graça que nos leva a dar mais, a trabalhar mais. 1 Coríntios 15, o que é que o Paulo disse? Eu trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, mas porém não eu, a graça de Deus que está em mim. Esta é a graça de Cristo. A graça de Cristo não é uma autorização para pecar livremente, para não abandonares o teu pecado, porque essa graça não levanta mortos. Essa graça não converte. Essa graça não é verdadeira. E corres o risco de, se não mudaste, não ires para o reino dos céus. Conheces a palavra de Deus? Fazes bem. Aplicas a palavra de Deus? Fazes melhor. E outra coisa que me causa muita impressão é ver que há irmãos nossos ou pessoas dentro das igrejas que pensam na graça como uma linha que a gente traçou aí nas cadeiras. A linha de até onde é que eu posso ir sem deixar de ser cristão. Até onde eu posso pecar sem deixar de ser cristão. Porque este tema da graça, eu nunca ouço para, pela graça de Deus, mais, venci o pecado, levantei-me. Porque versículos como 7 vezes cai o justo e 7 vezes se levantará, para alguns seria cai o justo e vamos ver se se levanta. Porque falam de uma graça que não levanta, que não edifica, que não trabalha contra o pecado. E essa não é a graça de Deus. Perguntam, posso fazer isto e não perder a salvação? Posso fazer aquilo e ser arrebatado? Posso amar Deus e ainda assim fazer aquilo outro? Isto não deve ser as intenções do nosso coração. As intenções do nosso coração devem ser transformados. E não continuar a ser a mesma velha criatura, com os mesmos hábitos, com os mesmos gostos, com a mesma vontade, mas ser chamado de cristão. Não te agarres a isso. Talvez, como orava a Soraya sexta-feira, muitos já tenham as malas feitas para o arrebatamento. E atenção que eu também coloco estas coisas em oração para a minha própria vida. Mas é que a Bíblia diz que muitos dirão Senhor, Senhor. E ele diz, em Lucas, não te conheci. Afasta de mim, fazedor de mal, praticante da iniquidade. Mas que graça é esta que não converte um ladrão em alguém que não rouba, um bêbado em alguém que não bebe, um adúltero em alguém fiel. Que graça é esta que não transforma os corações dos homens? Não te enganes. Se praticas o pecado, se andas na prática do pecado, realmente não tens a Cristo. E eu prefiro dizer isto do que não te deixar alerta. Porque a parábola também no Novo Testamento sobre as sementes diz que uma das sementes andava cheia de entusiasmo com o Evangelho, mas chegaram os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo. E deixou tudo para trás. O que é que são os cuidados do mundo? É que nós cantámos ao bocado Deus quer a tua presença mais do que o ouro e a prata. Deus quer que seja assim. Mais do que o ouro e a prata.
A graça na vida do Paulo levava-o a trabalhar mais, a esforçar-se mais. E a graça, em muitas das nossas vidas, serve para descansar mais, fazer menos, desobedecer a Deus. Isso não é graça, é uma graça barata. Isso não salva ninguém. Isso não é graça de Deus. É mentira. Portanto, deves dizimar. Deves também ofertar. Se nos agarrássemos à lei, vocês sabem na lei quanto é que os levitas davam? Mínimo 30%. É que olhes por onde tu olhares. Não há base bíblica para justificares o teu pecado. Não há base bíblica para justificares um coração endurecido para com Deus. Vais ao tempo da graça, vai ao tempo dos apóstolos que integravam 100%. Não há por onde olhar. O dízimo é 10% de tudo o que entra. E diz 1 Timóteo 6,10, Novo Testamento. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Toda a espécie de males. E qual é a parte que me preocupa hoje, família? É esta. E nesta cobiça, alguns se desviaram da fé. Nesta cobiça, é meu, se desviaram da fé. Se traspassaram a si mesmo de muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e por isso se desviaram da fé. Claro, semente em Mateus. Cuidado do mundo, perdemos o entusiasmo e já não vale a pena seguir a Cristo. O que aconteceu com aquele jovem rico? Dá todas as coisas? Não. Para mim não. Porque quando nos tocam a parte financeira, provam o nosso coração. Digas tu o que disseres. É verdade. É verdade. E vou apresentar 5 pontos para vos ajudar a ver isto na prática. E não me digam eu sei, quando não sabem. Atenção, que nesta casa temos pessoas muito fiéis com este tema. Está bem? Eu peço compreensão pela minha emoção, mas é que para mim uma alma é muito importante. Para mim, eu não quero que ninguém deste lugar se perca. Não quero mesmo. Do que é que devemos dizimar? Dizimar, a palavra dízimo, é 10% de tudo o que entra. Se não dizimares porque te esqueceste, porque não vais perder a salvação. Nós podemos ter um problema com a pornografia, estamos a lutar contra o pecado e caímos na pornografia. Por certo, o Antigo Testamento também tinha solução para isso. Esqueceste de dizimar, é só dar 5 vezes. E se calhar nunca mais se esqueciam. Não é o dízimo que salva, nem pensar. É Jesus Cristo que salva. Mas um coração que se encontrou com Jesus Cristo faz tudo o que Ele diz. Tudo. Deitava-me com a minha namorada. Agora entendo que é adultério. Deixe-me deitar. Porquê? Porque foi o Filho de Deus que me chamou. Ele nunca dizia aos seus discípulos, vai fazer isto, vais fazer aquilo, vê lá se queres vir, vê lá que é bom. Não. As pessoas que se encontravam com ele, que sabiam quem ele era, iam deixando as coisas. Aliás, alguns começavam imediatamente. Zaqueu começou a distribuir aquilo que andou a roubar às pessoas. O problema é que eu temo que em alguns corações não haja conversão. E por isso não quer abandonar a própria vida, como João diz. Aquele que não perder a sua vida, não terá vida eterna. E é disto que se trata. Não é dizimar para ir para os céus, é um sinal da fidelidade para com Deus. Sendo que o dízimo é o mínimo das coisas. Então, Deuteronômio 14, 22. Vou acelerar um pouco. Eu emociono-me muito com este tema e posso-vos dizer que tinha aqui versículos para estar 4 horas, só no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Não é o que se pretende.
Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente em cada ano que se recolher do campo. E vamos para Levítico 27, 30 e 32. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor, são de Deus. Diz o 32, no tocante aos dízimos do gado, do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será dado e será santo ao Senhor. Os dízimos são de Deus, por isso quem não dá o dízimo rouba a Deus. Isto está descrito em Malaquias, está nos nossos envelopes, falamos frequentemente sobre isto e as pessoas passam isto por alto. Não é importante. A mim? Roubar a Deus? Não. Do Antigo Testamento. Sempre houve uma parte que era distinta de Deus e posso-vos dizer que o problema principal de Adão e Eva foi exatamente esse. Tocaram na única árvore que não podiam tocar. Era de Deus. E vocês podem se perguntar, mas por que raio havia uma árvore que dava fruto que não era para ninguém comer? Era de Deus. Não toquem ali, disse Deus. Eles tocaram, olha o problema que nós temos. Não toquem no dízimo, é meu. Este é o problema da humanidade. Querer fazer as coisas à sua maneira. Diz Malaquias 3, 8 a 11. Vou acelerar um pouco. Podem apontar, porque eu quero chegar à parte do arrebatamento. Nos dízimos e nas ofertas. Em que é que vos roubamos? Dizia os homens a Deus. E Deus disse, nos dízimos e nas ofertas. Roubaram-me. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Volta a falar em Malaquias, todos os dízimos à casa de Deus. E quando obedeciam, iria ser derramada uma bênção sobre as suas vidas. Roubará o homem a Deus? Sim. Entrarão ladrões no reino dos céus? Não. Apocalipse 9. Volta a falar em todos. 2. Para quem são os dízimos? Ponto 2. Ponto 1 era o que é que são os dízimos? Para quem são? Números 18, 21, 24 e 30. Eis que os filhos de Levi têm dado todos os dízimos em Israel por herança pelo ministério que executam. O ministério é trabalho que executam, porque Deus não se agrada dos preguiçosos em nenhuma parte. Sejam eles sacerdotes, pastores, levitas, mecânicos. Preguiçosos? Não. Graça barata? Não. Trabalhar, esforço, o que é que eu vos disse ontem? Ontem não, a semana passada. Esforçar-nos para levantar a casa de Deus. Ok? Então, ponto 2. Para quem são? Para os levitas. Porque os dízimos de Israel, que ofereceram ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança, porque a eles não lhes deu terra. E diz, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, e comereis em todo lugar os vossos filhos, as vossas famílias, por vosso galardão, pelo vosso ministério, na tenda da congregação. Os dízimos são para quem está encarregue dos ministérios. São para os pastores. Os dízimos e as ofertas. E eles são responsáveis por administrar os dízimos para eles e para aqueles que necessitam. Está claro quem é que administra os locais de congregação ou não? Eu volto a dizer, eu não estou a dar este tema para que deem dízimos a mim. Se posso ter a ousadia de me apropriar das palavras do Paulo, o que disse a Coríntios foi, bom, eu sei que tenho todo o direito de receber os dízimos, mas também não vos vou ser pesado. Eles não querem ser abençoados. Ele dizia, bom, vocês têm claro, dão os dízimos às vossas autoridades em Jerusalém, não é? Só a mim e ao Barnabé é que não. Ao Pedro, ao Bartolomeu, sim. Só a mim e ao Barnabé é que não. Mas o Paulo dizia, longe de mim, pedir o que quer que seja. Porque eu prego o Evangelho de graça. E todos os pastores que têm este conceito claro, o fazem
de graça. Não porque estão a receber, mas têm que comer ou não. Ou os pastores não comem, não têm famílias, não têm filhos. Sim, porque as igrejas que queriam que todos os pastores não tivessem filhos não são as igrejas de Cristo. Porque diz Timóteo que virá um tempo em que certas denominações iriam proibir os casamentos. Os levitas eram casados, tinham filhos, tinham esposas. Onde é que entrego os meus dízimos? Onde é que entregas os teus dízimos? Correção. Os dízimos de Deus. Terceiro ponto. Deuteronômio 12, 11 a 14. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, o vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trazeis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão e toda a escolha do voto que fizeres ao Senhor. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo o lugar que vires. Guarda-te não ofereceres os teus holocaustos em qualquer lugar. Eu quero oferecer ali, eu gosto. Mas no lugar que o Senhor escolheu, das tuas tribos. Esta é a tua família. Este é o sítio onde tu te alimentas espiritualmente. É aqui que tens que dizimar. Não há dúvida nenhuma. Tu dizimas onde te congregas. O lugar que Deus escolheu para que tu te congregues é aí que deves dizimar. Não é instituições, ONGs, onde te parece melhor. Não, eu dou o meu dízimo ao meu vizinho. Não, o dízimo não é teu. O dízimo é de Deus. E tu não deves dar o teu dízimo onde a ti te parece bem. Sabes porquê? Porque não é o teu trabalho. É o trabalho do levita. É o trabalho do pastor. Decidir onde ajuda. Porque, e tenho isto escrito mais à frente, eram os levitas que depois davam aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. Era nas igrejas que estavam inscritas as viúvas, os necessitados. E ajudava-se com os dízimos e ofertas. E dizia ao Timóteo, porque Deus não gosta de aproveitadores de nenhuma forma, dizia ao Paulo ao Timóteo, atenção que não são todas as viúvas, não é toda a gente que venha aí aparecer à porta a pedir ajuda. É quem é verdadeiramente necessitado. E nós temos nos esforçado para ajudar os necessitados. Só que isso não é o nosso trabalho. Se não somos levitas. É o trabalho de quem decide. Neste caso, Tiago decidia. Isso devia nos deixar contentes, porque os nossos dízimos, sim, chegam ao pobre, chegam ao necessitado. Deus podia ter dado diretamente aos levitas os dízimos ou não? Poupava-nos este trabalho de termos que ser nós a dar as coisas. Só que não foi assim que Ele desenhou. Diz Deuteronômio 18, do versículo 1 ao 8. Eu não vou poder ler todo. Diz, este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, porque o Senhor teu Deus os escolheu de todas as tuas tribos para que assista e sirva no nome do Senhor. Foram escolhidos por Deus, os pastores. Há maus pastores? Há. Há pastores que se enganam? Há. Enganam-se muitas vezes. Uns sim, muitas vezes, outros poucas vezes. Mas isso não é nenhuma condicionante. Tu não te enganas? Recebes salário? Tu não pecas? Recebes salário? Ou tens uma vida exemplar e por isso tu mereces que Deus te sustente em todas as coisas. Os outros não. Diz no versículo 8, além das vendas do seu património. Os levitas tinham património. Tinham cidades. E aqui alguns rasgariam as vestes. Eu sei que não é fácil alguém permanecer connosco não dizimando, porque este é um tema que é essencial para nós. Tão essencial que hoje vos estou aqui a dizer. Sejam fiéis com Deus para assegurarem a vossa estadia com Ele.
Não só nos dízimos, também noutras coisas. Não podemos andar na prática do pecado. Aquele que é adúltero, deixa o pecado já. Uma coisa é tu lutas contra o pecado e cais. Aí sim está a graça para te levantar para não pecares outra vez. E outra coisa é abusares da graça, achando que isso vai levar a algum lado. Que uso é que dão aos dízimos? Quarto ponto. Os dízimos são usados para pagar os salários dos pastores, para que haja sustento nas suas casas. E não é para comerem só pão e água. Alguns têm uma noção tão deturpada do que é servir a Deus. Tão deturpada, dizem que os pastores não deviam ter carro, que os pastores deviam andar a pé, ter se calhar só uma túnica. Vocês riem-se. Sabem quem é que esfrega as mãos? É Satanás com tudo isto. Vocês, e graças a Deus temos aqui empresários. Sem dinheiro, o que é que se faz? O que é que tu avanças na tua empresa sem dinheiro? Sabem como é que chegou a minha Bíblia até aqui? Sabem porque é que os nossos irmãos do Brasil disponibilizaram Bíblias em língua portuguesa em abundância para nós aqui durante anos? Alguém investiu nos missionários. Alguém investiu na obra de Deus. Porque é que chegaram à América Latina? Montes e montes de missionários dos Estados Unidos foram para a América Latina. Não davam eles dinheiros e recursos para que o Evangelho continuasse a ser propagado por todas as cidades do mundo? Sim. Hoje em dia, um cristão que afirme que não é necessário, que se deve dar conforme o seu coração. Enganoso é o coração, família. E por acaso estas palavras costumam ser sempre para desobedecer. Porque se tivessem o coração do bom servo e fiel, só que têm o coração do mau e negligente servo. E esse é que é o problema. Os nossos pastores também dizimam. Os pastores devem dizimar. Os levitas devem dizimar. Todos nós dizimamos. E não vos digo isto por ser pastor. É porque é assim. Dos dízimos se tira para a obra social. Para os necessitados. Assim como faziam os levitas, assim como fazia a igreja do Paulo, e inscreviam-se. Esta semana o nosso pastor Henrique falou sobre este tema e mencionou alguns projetos dos quais nós fazemos e mencionou algo muito curioso. Quando se começou a ouvir falar sobre o Covid, sobre esta questão, ele disse: antes de tudo, vou honrar os meus compromissos sociais, vou dar o que tenho que dar e que dou todos os anos, porque não se sabe o que vem aí. Então, nós damos com muita frequência para Israel, para um ministério de igrejas perseguidas de verdade, damos para um ministério em que há lepra em África, em Marrocos, dizimamos para a nossa cobertura espiritual, nós dizimamos para Madrid, Madrid dizima para os pastores Holland, porque seguimos o que diz a palavra. Eles dizimavam para a igreja em autoridade. E por certo, os nossos pastores têm este conceito tão claro que quando não tinham cobertura espiritual podiam ter dito: bom, termina aqui, termina no Henrique e na Ema, não dizimamos para mais ninguém. Tem este conceito tão claro, e nós temos isto tão claro, que foram procurar alguém para poder dizimar. Porque Abraão ficou todo contente quando deu os dízimos a Melquisedeque. Porque é bênção. Com o facto de que os pastores recebam o teu dízimo, já te estão a abençoar. Não precisas te preocupar o que é que eles fazem com ele. Claro, o pastor tem telemóvel? Tem. Foi comprado com os teus dízimos? Volto a dizer, como disse há 7 meses atrás, se dizimas, sim. Se não dizimas, não. Ou o pastor não podia ter telemóvel? Ou como é que isto foi comprado?
Como é que se paga o local? É com os dízimos. E não nos vai faltar nada, porque é Deus que é connosco. E eu não vos... Aliás, posso dizer com muita alegria que quem dizima nestes tempos não deixou de dizimar e cá estamos. Porque Deus permite. Está claro? Como é que se dá o dízimo? Questões práticas para fechar, antes de irmos à parte mais importante. Como é que se dá o dízimo? Ora, o dízimo se é de tudo aquilo que nós recebemos. Não é um mês sim e um mês não. É quando nós recebemos. Diz Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. E vocês que têm as vossas Bíblias aí abertas, que eu não posso por questões de tempo, e se começa a dar aqui corda aos sapatos, nunca mais paro. Mas aquele versículo que nós usamos muitas vezes, ouve a repreensão do Senhor, porque Ele repreende aqueles que o amam. Está 2 versículos abaixo disto. Abaixo do tema financeiro. Ouve a repreensão do Senhor hoje. Não uses versículos fora de contexto. A repreensão é para isto. E para outras coisas também, mas para isto está. Porque Deus disciplina aqueles que ama. Diz também no seguimento desta parte. Da parte financeira, deves dar em primeiro lugar. Quando recebes, tiras o dízimo que não é teu. Não são as sobras. O dízimo de 100 euros são 10 euros e não é os últimos 10 euros do mês. Isso não é o dízimo, isso são sobras, isso não é um ato de fé, isso são 10 euros. Eu estou a falar de dizimar corretamente. 10% de tudo. E sinceramente, por um lado causa-me alguma tristeza as igrejas terem que pregar sobre isto. Quando na graça sabemos que é sempre a mais. Diz Mateus 15:8. Família, dizimar ou não dizimar é um problema de coração. Um problema de conversão. Porque continuam a confiar nas suas riquezas, a querer fazer as coisas à sua maneira. E muitos daqueles que não acreditavam no dízimo e que já não estão entre nós, e que inclusivamente murmuram contra o dízimo, não estão em nenhuma igreja. Nem naquelas que não se dizima. Nem naquelas que se fala levemente do dízimo. Deem o que quiserem, conforme puderem. Ah não, é que aqui em Portugal falar do dízimo é muito forte. Falem de outra coisa. Pois esses não estão em nenhuma congregação. Mateus 15:8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Entregar os dízimos e as ofertas é um ato de adoração genuína. Diz Mateus 6:19 e 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntam... Os ladrões minam e roubam. Nós não somos ladrões. Mas ajuntai tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Novo Testamento. 2 Coríntios 9, 12, 13. Porque a administração deste serviço, e isto fala outra vez, Paulo a Coríntios, segunda vez, segunda carta, para o serviço, outra vez, porque a administração deste serviço não supre só as necessidades dos santos,
Não é as necessidades dos pobres, dos necessitados. É dos santos. Dos santos. E não supre só as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças para com Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão, podem sublinhar nas vossas Bíblias, pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo. Aqueles que são submissos ao Evangelho de Cristo submetem-se nesta área. Porque isto não é só para as necessidades dos santos. Porque não é o que importa. A mim não vai faltar nada. Nada. O que importa é que tu possas glorificar a Deus. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Porque eu trabalho literalmente aos dois pais. Não só supra as necessidades dos santos, mas também glorificam a Deus. Glorificam pela submissão referente ao Evangelho. Tu crês no meu Evangelho? Tu crês no Evangelho de Paulo? Tu crês naquilo que diz 1 Coríntios 15, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia? Serás ressuscitado com Ele, pelo amor que tens a Ele? Porquê é que não obedeces aos mandamentos? Quando João diz, os filhos de Deus obedecem aos mandamentos de Cristo. Quem não dizima não teme a Deus. Rouba e não teme. Não tem temor santo. Diz Deuteronômio 14, 23. Para que aprendas a temer ao Senhor todos os teus dias. Por isso dizimas. Queres saber se tens temor de Deus? Ou se tens temor ao homem? Ou se tens temor às circunstâncias? Esta é a prova. E sinceramente, a estas alturas não estou nem aí para debater este tema. Porque alguns levantam-se e depois dizem-me assim: bom, eu vou ver. Depois falamos sobre este tema. Pode ser que não tenhas tempo para ver. E porquê é que eu estou a falar disto? Porque não é um, são mais que me dizem isto a mim. Vê e não vê e vai vendo e permanece infiel com Deus, e tu vais ver o que é que diz em Mateus 25, que é o último tema do tema profético. Assim como Paulo, Jesus terminou o seu sermão profético com o tema da administração dos bens. Mateus 25 é as palavras proféticas de Jesus Cristo, e mesmo depois da parábola das 10 virgens, que eu acho que conhecemos, em Mateus 25, Jesus Cristo vai falar sobre a parábola dos talentos, que antecede as últimas palavras de Jesus Cristo, que já não são por parábolas, que é quando ele diz, na última parte do Mateus 25, ele diz: visitaram-me nas prisões, tive frio, tive fome, deram-me de comer, sabem? Quando eles diziam: bom, mas quando é que nós te vimos? Bom, quando deste aos necessitados, tema financeiro. Termina o sermão profético dizendo que suprimos aqueles que são justos, as necessidades daqueles que o tinham, porque ele estava lá. Aqueles que estavam em prisão, ele estava lá. Aqueles que passavam necessidade, ele estava lá. Jesus Cristo estava lá. Então, logo a seguir ao tema profético do arrebatamento, que fala sobre as 10 virgens, que todas adormeceram, mas que 5 ficaram para trás. Quem ficou para trás? As infiéis, as insensatas. São chamadas de virgens? Sim. Disseram que conheciam o Senhor? Sim. O que é que Deus disse? Não vos conheço. Não vos conheço. Não tinham a lâmpada cheia de azeite. E assim como o Paulo não termina na parte do arrebatamento, vai falar agora do dinheiro. E eu próprio já preguei sobre esta parábola, falando sobre os dons. E sinceramente,
Claro que podemos aplicar isto aos dons, senão não o tinha mencionado, e o conceito é o mesmo. Mas o que isto fala é de dinheiro. Mateus 25, 14 ao 32, diz assim: porque isto é também como um homem, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Última palavra profética de Jesus Cristo. 15. E a um deu 5 talentos. Talentos não é o concurso dos talentos. Talentos, se vocês tiverem uma Bíblia de estudo, vai lá dizer clarinho. É uma medida de peso de metal. Está bem? São cerca de 6.000... Bom, não me quero enganar, acho que são 6.000 denários. Mas isso também é pouco importante. A um deu 2, ao outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. Nós damos segundo a nossa capacidade. Damos proporcionalmente. E ausentou-se e foi para longe. Saltamos para o 24. Mas chegando o que recebera um talento, um dinheiro, uma medida, o que tem menos, disse: Senhor, eu conhecia-te. Isto são as últimas palavras de Jesus Cristo com respeito ao reino dos céus. O final do final, quando vais prestar contas. Eu conhecia-te, Senhor. És um homem duro, ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste. Eu, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E é isto que a maior parte me diz. Fábio, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Devia ser 100%. Sim, sim. Tu conheces que tudo é de Deus. E o que é que tu fazes? Escondes, porque sabes que é de Deus, então escondes. Porque queres para ti. Não venhas com esse conto de que tudo é de Deus quando não dás nada. Quando não ouves essa palavra de Deus. Porque este servo vai para o inferno. Este em particular, este. Diz que tudo é de Deus. Diz o 26, respondendo: porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Esta é a razão pela qual eu estou a falar disto. Não é o teu dinheiro que me faz falta, acredita em mim. Nem é de nenhum de nós. O teu coração é que tem que se converter a Deus. Eu não quero que ninguém aqui ouça estas palavras. E não tem a ver com o dízimo. Tem a ver com o entregarem a sua vida a Cristo por completo. E é muito perigoso dizermos que temos um Cristo que transforma e continuarmos a viver a nossa vida como queremos. É muito perigoso. E é isso que eu alerto hoje. Mau e negligente servo. Sabias? Sabias, e tu sabes. E todas as pessoas da comunidade cristã integral sabem, porque eu dedico-me a falar sobre isto. Alguns dizem, não, tem que ser mais suave. 27 diz: devias então, isto é o último tempo, isto é o final da linha, isto é quando Jesus Cristo vem buscar as pessoas, está bem? Devias então ter dado o meu dinheiro, 27, meu dinheiro. Nós aqui falamos sobre dons, não é? E quando és dons, aleluia! Os dons, e também já falei aqui sobre isto, aquele que não põe os seus dons ao serviço do corpo da igreja, é porquê? Se eu preciso de ti, se tu és o olho deste corpo, se tu és o pé deste corpo, se o olho não vir o buraco e avisar o pé, nós caímos. Mas por que raio é que um cristão que ama Cristo não serve a igreja? Não tem desejo ardente por isso? Podia falar sobre isso também. É que uma coisa tem que ir agarrada à outra. Porque Deus diz que deu os dons para serviço da igreja. Mas aqui está a falar de dinheiro. Devias ter dado o meu dinheiro, diz este servo, que escondeu. Porque sim, os outros dois, um tinha 5, entregou, granjeou, trabalhou com eles, teve mais 5. O outro tinha 2,
Teve mais 2, proporcional. E o que é que ouviram estes servos? Bom servo e fiel, entra no descanso do teu Senhor. 27. Devias ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. E quando eu viesse... Sim, porque tu hoje podes dizer, a mim não me acontece nada. Vivemos na graça. Quando eu viesse, receberia o que era meu com juros. Conhecia-te, dizia este servo. Sei que é teu, mas guarde para mim. Isto foi o que este servo disse. Sei que é teu, sei quem tu és, sei que vais ceifar, sei que vais levar, mas tenho medo, guardei para mim. Saltamos para o 30. Lançai, pois, este servo inútil em trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da glória e todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Estas são as últimas palavras do sermão profético de Jesus Cristo. Aqueles que amam o seu regresso, que esperam o seu regresso, que amam a palavra de Deus, fazem tudo para a cumprir. Não usam a graça do sangue do meu Senhor para pecar livremente. Isso não é a graça do Evangelho. E dirás, bom Fábio, aqueles que não dizimam não serão arrebatados? Eu diria, segundo este tema, não. Era isto que me faltava. Porque depois deste tema, há mais Bíblia. Muito mais Bíblia. Muitas coisas vão acontecer depois do arrebatamento. E é necessário que saibam. Porque a salvação em Cristo é composta, o tempo da graça, por 3 etapas. A primeira já aconteceu. É a primeira fase da ressurreição, quando Jesus Cristo morre ao final do 3º dia, vai ao Hades, prega aos mortos e se levantam os primeiros mortos das tumbas. Não sei se lembram dessa parte nos Evangelhos. E sobem aos céus. Primeira ressurreição. Já aconteceu. São salvos aqueles que morreram antes de Cristo. Ok? Antes da crucificação de Jesus Cristo. Segunda fase do grande plano da colheita de almas para a Igreja, porque a seguir ao tempo dos judeus, a seguir à terceira fase, acabou o tempo da colheita da Igreja. Acabou. É para os judeus. Mas nós temos 3 oportunidades, porque nosso Deus é um Deus bom e misericordioso. Segunda fase é onde nós estamos. A fase do arrebatamento. A fase em que é iminente, e segundo as notícias e o que vemos, cada vez é mais iminente. Se não for este ano e for para o próximo, pois não relaxe, procura mais a graça. Mas é que é tão claro que algo está por acontecer. Os nossos espíritos inquietam-se. Segunda fase é o arrebatamento. Todos os antepassados serão transformados. Como disse o Paulo, antepassados é, depois de Cristo ter sido crucificado, todos aqueles que morreram em Cristo vão ser levantados com Cristo. Aqueles que não dormirem em Cristo e estivermos vivos, seremos arrebatados. Essa é a segunda fase. Okay? O teu pai, que se morreu em Cristo, a tua mãe, o teu vizinho, ok? Esses que ainda dormem serão arrebatados. Segunda fase. E depois vem a terceira fase. Que, claro que é uma fase que eu não desejaria que ninguém passasse por ela, mas prefiro que passem pela terceira fase do que... A terceira fase é os mártires escritos na Grande Tribulação durante 7 anos. A Bíblia... Ui, há aqui um rendido meio esquisito nesta coluna. Hã? Fica o relógio. Fica o relógio. Olha lá, agora calou-se.
Bom. Estavam tudo, mas é só agora que estou a ouvir. Enfim. A terceira fase é a fase dos mártires da grande tribulação. A fase em que, diz Mateus também, aqueles que permanecerem até ao fim têm uma grande particularidade e, por favor, levem isto a sério, porque é sério. Não se deixem marcar, nem na cabeça, nem na mão, pela marca da besta. Venha com o doce que vier, vem com a vacina, não te marques. Vem com uma casa, não te marques. Vem com o Ferrari, não te marques. Não te marques, não te marques, não te marques. A Bíblia fala 5 vezes sobre isso e diz: aqueles que têm a marca da besta não entrarão no reino dos céus. Isto é o que vai acontecer depois do arrebatamento. Não te marques, deem-te o que te derem. Claro, a que é que está associada a marca da besta? Pois àquilo que agarra o nosso coração. O comprar e o vender. É deste tema que eu estou a falar. É da parte financeira. E aqueles que não temem hoje a Deus com os seus recursos vão temer depois? Tenho muitas dúvidas. Mas pode ser que sim. Porque nós hoje estamos a pregar esta palavra e se eu amanhã não estiver aqui, vocês amanhã não estiverem aqui, eu quero crer que se alguém, por acaso, ficar para trás, vai se lembrar. Bom, falaram sobre isto. Afinal, era verdade. Caiam de joelhos no chão, chorem o que têm que chorar. Arrependam-se e obedeçam a Deus. Não se deixem marcar. Terão que ser fiéis à lei de Deus. E diz a Bíblia que será pela morte. Diz que serão decapitados. E João, quando olhou para esta... Não é João, é o João do... O João, quando olhou para esta multidão, dizia: quem são estes? Quem são estes tantos? São os santos da grande tribulação. Há mais uma oportunidade, mas porquê é que tu deverias querer passar por isto? Eu não quero que passem por isto. Por isso, família, eu só vos posso dizer uma coisa: temos que ser fiéis a Deus. E este é um tema tão simples. Que aqueles que querem argumentar e argumentar e argumentar, leiam mais vezes Mateus 25, o sermão profético. Porque Deus não se agradou daquele que enterrou os seus bens, o seu dinheiro, os seus dons. E aqui a chave para entenderes estas coisas, e tu que estás em casa, é: tu foste chamado para morrer todos os dias. Porque o exemplo de Jesus Cristo foi que ele foi como uma ovelha ao matadouro calado, manso e humilde. Vamos orar antes que a gente fique malucos com este tapito. Qual é que é? Este? Para que ninguém se distraia com esta oração. Eu sei, para muitos, esta talvez seja a peça-chave, porque têm ouvido falar sobre ser fiel a Deus, sobre não roubar a Deus, e nunca lhes caiu a ficha, até que alguém lhes disse: é necessário ser fiel a Deus para sermos arrebatados. Só que isto já foi dito tantas vezes. Surpreende-me. Mas por alguma razão o Senhor também traz estas coisas à luz, porque precisamos ser fiéis para com Deus. Precisamos mesmo. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Esta é apenas uma. Mas é aquela que demonstra em quem confias. Ele vem por nós. Ele vem pela igreja. Ele vem pela igreja que está pronta, que está firme, que se preocupa com as suas coisas. Eu não estou aqui a falar de perfeição, se eu sou o primeiro que peco tantas vezes. Mas procura obedecer aos teus mandamentos. Não usa a tua palavra para meu próprio proveito, Senhor. E não quero que neste lugar ninguém o faça. Que venha o arrependimento do teu espírito. Que a fidelidade para contigo
seja a nossa bandeira, Senhor. Porque Tu vens por cada um de nós. E eu Te peço, Senhor, por aquele que ama as riquezas, que abandona o amor ao mundo, porque Tu dizes que aquele que ama o mundo não Te ama a Ti, Senhor. Espírito Santo, toca nos corações esta manhã. Tu sabes aqueles que tinham que estar aqui hoje. Tu sabes aqueles que tinham que estar em casa a ouvir. Pai, Te peço por aqueles que são Teus, que os tragas de novo aos Teus caminhos. Não é tempo para brincar com graça, não é tempo para brincar ao Evangelho, é tempo para nos convertermos de verdade ao Teu Evangelho, ao Evangelho que salva, ao Evangelho que cura, ao Evangelho que transforma, porque só houve um que se perdeu, um dos Teus discípulos que se perdeu. E qual era o seu pecado? Era um da bolsa de... Houve um que se perdeu. Não leves este clima como se fosse outro qualquer. Judas não entrou no reino dos céus. Pai, quero pedir perdão esta manhã por aqueles que deliberadamente desobedecem à Tua palavra, achando que ficarão impunes. A palavra é clara: quando vieres fazer contas, ninguém ficará impune, porque tudo é Teu. E Te dou graças pelo que estás a fazer nesta igreja, nesta casa, pelas conversões verdadeiras. Que o espírito mamon saia deste lugar. Que o amor ao mundo e o amor às riquezas, Senhor, desapareça. Para que de verdade seja uma igreja que evangeliza, que reclama e proclama a Tua palavra, que está preocupado com uma única coisa: ser-te fiel até ao fim. Bendito ao Teu nome. Por Ti eu oro, sabendo que a Tua palavra é viva e eficaz.